Olá, olá pessoal, primeira série, aula de física, bora lá, professor Cabecione. Galera, veja bem, chegou aí o que eu havia falado com vocês sobre a nossa mesa digitalizadora. Olha que magnífico, para as nossas aulas ficarem mais dinâmicas, tá bom? Então vamos lá. Galera, na aula de hoje nós temos a correção dos exercícios da nossa avaliação mensal, que eu havia falado para vocês que nós faríamos, tá? Então preste atenção. Primeiro, você vai registrar a frequência, conforme nós já temos costume de fazer no grupo. Depois eu vou postar, claro, agora eu estou gravando a aula, não postei no canal, mas aqui nós teremos posteriormente o link para que vocês assistam essa videoaula. Ó, depois de assistir, vocês vão copiar todos os enunciados dos exercícios da prova e o desenvolvimento dos cálculos, tá? A aula de hoje vai ser avaliada na correção. Então você vai ter que copiar os exercícios, uma vez que a prova ela foi feita pelo Google Forms, então você não tem os enunciados registrados no caderno. Então você vai copiar todos os enunciados e depois, voltando na videoaula, você vai também copiar os cálculos que nós desenvolveremos nesta aula. Terminando tudo, mande para mim as fotos no grupo até às 22 horas para registro da sua participação, tá bom? Então, olha que legal. Vamos pegar a borracha e vamos apagar tudo. Tá, gente? Vamos lá dinamizando nossas aulas de física. Então, no momento, o que vocês vão fazer? Apenas muita atenção aqui nos nossos cálculos, tá? Vamos lá. Questão número 1. Um canguru que mora em um zoológico demora 12 segundos para atravessar a sua jaula, que mede 25 metros de comprimento. Qual é aproximadamente a velocidade média do canguru em quilômetros por hora? Gente, veja lá. Aqui eu tenho quais são os dados da nossa questão. Eu tenho o tempo em que o canguru atravessa a jaula, que é na ordem de 12 segundos, e eu tenho a variação do espaço, o ΔS, que equivale a 25 metros. A pergunta é: qual é a velocidade média deste animal em quilômetros por hora? Tá? Vamos diminuir aqui a espessura do pincel. Tá bom. Então, primeiro, gente, vamos calcular a velocidade. Velocidade média é a variação do espaço pelo tempo. Só que no formato que nós temos aqui, veja bem, a velocidade ela vai sair em qual unidade de medida? Ó, o deslocamento é 25 metros dividido pelo tempo, que é de 12 segundos. Então, essa velocidade ela vai sair em metros por segundo, tá bom? Então, depois eu faço a conversão para quilômetro por hora numa boa, tá? Então, vamos lá, ó. 25 dividido por 12, nós teremos um valor de 2,1 aproximadamente, tá? Então, aproximadamente 2,1 metros por segundo. Este foi o valor da velocidade média em metros por segundo. Mas a questão ela fala, ó, eu quero o valor em quilômetros por hora. Então, se vocês lembrarem, nós tínhamos um esqueminha que vimos na teoria que a gente pode transformar a velocidade média de uma unidade para outra. Para que nós façamos a conversão de quilômetro por hora para metros por segundo, basta nós dividirmos o valor dado por 3,6. Caso nós queiramos fazer o oposto, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa questão, que é transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Olha que massa, pessoal, essa mesa digitalizadora, a gente pode trocar o pincel com muita facilidade, a gente pode fazer os esqueminhas aqui, tudo fica registrado no arquivo. Magnífico, né? Então, neste caso, moçada, o que nós vamos fazer? De metros por segundo para quilômetros por hora, nós vamos multiplicar por 3,6. Portanto, aqui eu estou fazendo colorido, gente, os desenvolvimentos dos cálculos,
mas no caderno de vocês, vocês farão a lápis, tá? As correções. Então, nós teremos aí uma velocidade média de 7,56 km por hora, tá? Claro que aqui nós utilizamos aproximadamente, por isso que deu decimal. E ali no enunciado, nós estaremos vendo o quê? O que se aproxima de 7,56? Letra E, 7,5, tá? É o que mais se aproxima, o exercício pede aproximadamente, tudo bem? 7,5 km por hora fica sendo a nossa resposta. Resposta da número 1, ok? Lembrando, depois vocês vão voltar à videoaula, não façam nada agora, apenas vai analisando aí o desenvolvimento das questões. Atividade número 2. Diz assim a questão número 2. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime à bola uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Tá bom, então vamos lá. O que nós temos aqui? Vamos colocar os dados. Eu tenho a velocidade média, que é na ordem de 43,2 km por hora. Eu tenho o tempo em que ela viaja no espaço, que é de 3 segundos. A pergunta é, qual é o deslocamento dela? Tudo bem? Moçada, observe as unidades de medida nos enunciados. Traz em metros. Se eu estou utilizando o tempo em segundos, a minha velocidade tem que estar em metros por segundo. Então aqui nós já faremos a conversão, tá bom? Então eu vou converter a minha velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo. Para isso nós temos que dividir por 3,6. Isso aqui é um macetezinho que a gente não pode esquecer de forma nenhuma. Então eu vou ter a velocidade média agora transformada, 43,2 dividido por 3,6, nós teremos uma velocidade de 12 metros por segundo. Tudo bem? Ótimo. Logo, nós temos que a velocidade média é o ΔS, o deslocamento, sobre o tempo. Substituindo o que nós temos na equação, eu tenho o valor da minha velocidade média, agora em metros por segundo, igual o deslocamento é o que nós estamos calculando e o tempo foi de 3 segundos. Coloco o denominador 1 aqui para acompanhar a fração e fazemos a multiplicação cruzada, tendo, portanto, vamos abaixar aqui, tendo, portanto, 1 vezes ΔS, 1 vezes ΔS, ΔS igual 12 vezes 3, 36 metros. Tudo bem, gente? Resposta, letra C da questão 2. Gente, uma questão que eu quero chamar aqui, uma observação, eu verifiquei que na prova, muitos alunos que não tinham nada, não entregaram nada até hoje, até o momento, acertaram tudo na prova. E aí, claro, a gente fica na dúvida, como assim? Tudo bem? Gente, é responsabilidade de vocês, tá? Estou gravando aula, estou investindo em equipamento e fazendo da melhor forma possível. Aproveitem, tudo bem? Não colhem do amigo, não peguem da internet. Faça aqui os estudos com muita dedicação. Questão 3. Um garoto caminha a uma taxa constante de 100 metros por minuto. Sabendo que seu passo médio tem aproximadamente 50 centímetros, determine o tempo gasto e o número de passos dados para que ele percorra uma distância de 3 quilômetros. Olha que interessante, gente. Vamos tirar os dados. Professor, é importante a retirada dos dados? Muito importante, tá? Nós temos aqui a taxa que o exercício nos forneceu, que é de 100 passos por minuto. Beleza. O passo dele, um passo, mede um valor de 50 centímetros. Determine o tempo gasto, ΔT,
e o número de passos, olha que exercício interessante, para que ele percorra um deslocamento de 3 quilômetros. Tá? Então vamos lá, gente. Vamos fazer algumas conversões, tudo bem? Eu vou trabalhar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui como que é a melhor forma. Tá bom. Vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu sei o número de passos que ele dá em 1 minuto. Tudo bem? E eu sei a distância que é, o comprimento que é de cada passo. Então vamos ver quantos metros. Eu já vou transformar em metros aqui, para ficar mais fácil. É a primeira conversão que nós vamos fazer. 100 metros, 50 centímetros, eu divido por 100 para passar para metros, tá? Então eu tenho 0,5 metros, é o tamanho de um passo dele. 1 metro tem 100 centímetros, 50 centímetros tem meio metro, tá? Então nesta informação aqui, ó, eu posso observar o quê? Que se ele dá 100 passos por minuto, e que se um passo tem meio metros, então se eu fazer assim, ó, 100 que multiplica 0,5 metros por minuto, eu consigo extrair a quantidade, o deslocamento dele em 1 minuto, tá? Então, eu sei, na verdade, a velocidade média. Então, a velocidade média desse rapaz, 100 vezes 0,5, dá 50, tá? Então, nós temos que ele anda 50 metros por minuto. Deixa eu apagar aqui. E fazer aqui embaixo um pouquinho, tá? Vai acompanhando comigo. Então, nós temos, nesta situação, que 100 vezes 0,5, ele está dotado de uma velocidade, vamos mudar a espessura, de uma velocidade de 50 metros por minuto. Tudo bem? Então, eu tenho esta informação aqui muito importante para a gente, tá? Ok. Mas se ele tem 50 metros por minuto, eu consigo calcular a velocidade dele, tá? Em metros por segundo. Então vamos lá. O que nós temos aqui? Eu tenho que, se em 1 minuto, 1 minuto é equivalente a quantos segundos? 60 segundos. 60 segundos, ele percorre 50 metros. E em 1 segundo? É a minha velocidade no sistema internacional, tá bom? Multiplica cruzado, nós vamos ter 60 vezes V, 60 vezes V, igual a 1 vezes 50, 50. A velocidade agora, 50 dividido por 60, nós temos aqui, eu posso cancelar esses dois zeros, teremos 5 dividido por 6, 0,83 metros por segundo. 0,83 metros por segundo. Tá bom? Isso aqui é uma informação importante para a gente. Vamos dividir os cálculos, tá? Para orientar aqui a gente nos trabalhos. Então, primeiro foi essa conversão. Vamos descer um pouquinho aqui. Cálculo 2. Cálculo 2. Bom, 3.000 quilômetros é equivalente a 3.000 metros. Tudo bem? Uma vez que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Olhando para o que eu acabei de fazer, gente, ó, eu posso abrir a informação dizendo que em 1 segundo a criança percorre 0,83 metros. Portanto, 3.000 metros, ele vai gastar quanto tempo? Delta T.
tá bom? Estou chamando de ΔT. Multiplicando cruzado, regrinha de 3, tá? A gente multiplica cruzado. Nós teremos que 0,83 vezes ΔT vai dar 0,83 ΔT igual 1 vezes 3.000, 3.000. Isso aqui a gente já consegue descobrir o tempo, tá? Isolando o ΔT, teremos 3.000 dividido por 0,83. O 0,83 ele está multiplicando, ele vem dividindo. E aí nós vamos ter que o ΔT, 3.000 dividido por 0,83, nós teremos 3.614. Aproximadamente, vamos trabalhar com o número inteiro, tá? Aproximadamente 3.600 segundos. Tá legal? Só que a questão pediu em minutos, tá? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar este valor aqui, ó, e vou fazer a conversão. Vamos trocar a cor do pincel. Como que eu faço a conversão de segundo para minuto? Eu vou dividir por 60, tá? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Então, se eu pegar 3.600 e dividir por 60, nós teremos um tempo, nós teremos um ΔT de 60 minutos. Tudo bem? Esta é a primeira resposta da nossa pergunta, tá? Que é o tempo gasto. E agora ele pede o número de passos. Se a gente já for querer eliminar, se for uma questão de vestibular, a gente já vai direto na letra A, que é a alternativa correta, tá? 60 minutos e 6.000 passos. Mas vamos terminar o cálculo. Vamos para o terceiro cálculo aqui, que é o número de passos que ele dá. Então vamos ao terceiro cálculo, que é o número de passos. Bom, vamos lá. Considerando que em 1 minuto, eu já vou trabalhar 1 minuto direto, tá? Ele dá 100 passos. Então veja bem, uma outra regrinha de 3. Eu sei que em 1 minuto, eu já vou trabalhar minuto direto. A criança dá 100 passos. Vamos aqui. Ela dá 100 passos. Quantos minutos ela anda? 60 minutos. Então, em 60 minutos, eu vou chamar de P, de passos, tá? Multiplicando cruzado. Olha que interessante essa tecnologia, né? A gente pode ficar trocando a cor do pincel. 60 vezes 100, nós teremos 6.000 passos. Portanto, nós estaremos respondendo o quê? Na ordem que o exercício pede. O tempo gasto nesse percurso, 60 minutos, e o número de passos dado pela criança, 6.000 passos. E aí nós temos, moçada, como estava no gabarito, letra A, 60 minutos e 6.000 passos. Certinho? Muito bom. Ó, lembrando que na hora que vocês forem fazer a cópia da correção, mas eu acertei toda a prova, professor. Mas nessa aula eu estou avaliando única e exclusivamente a cópia dos enunciados e a cópia das resoluções. Eu quero ver todos os cálculos, tá? Abro foto por foto. Se eu não ver todos os cálculos, o aluno perde a nota daquela aula. Tudo bem? Mas eu sei que vocês são responsáveis e farão todas as atividades conforme o combinado. Questão 4. Um carro com velocidade de 80 km por hora passa pelo quilômetro 240 de uma rodovia a 7 horas e 30 minutos. A que horas este carro, na mesma velocidade de 80 km por hora, chegará à próxima cidade, sabendo que a mesma está situada no quilômetro 300 dessa rodovia? Tá? Então, gente, vamos lá. O que o exercício está nos dizendo? Vamos desenhar para que a gente entenda aqui o que está acontecendo. Aqui nós temos a rodovia.
o carrinho, ele passa, vamos imaginar que isso aqui é um carro, está parecendo uma tartaruga, ele passa aqui e a placa na rodovia está registrando o quilômetro 240. Ele passa dotado de uma velocidade de 80 km por hora e no relógio, o tempo aqui que ele passa neste ponto é às 7 horas e 30 minutos. Ele segue esse sentido, dotado da mesma velocidade de 80 km por hora, tudo bem? E aí ele chega em uma cidade, e essa cidade ela está na marcação do quilômetro 300 desta mesma rodovia. Ele chegou aqui. Tudo bem? Pronto, chegou. A pergunta é, qual é o tempo, que horas ele vai chegar aqui nesta cidade? Tudo bem? Então é um exercício bem tranquilo, muito simples, extremamente conceitual, tá? Vamos analisar aqui, pessoal. Vai acompanhando comigo no desenho. Bom, se eu tenho que ele vai do quilômetro 240 até o quilômetro 300, eu consigo calcular o ΔS. Eu consigo calcular qual foi a variação do espaço que ele percorreu. Do quilômetro 240 até o quilômetro 300, ele percorreu quantos quilômetros? 60 quilômetros, tudo bem? Que é 300 menos 240. Ok. Ah, professor, então beleza. Se eu sei, gente, ó, veja bem, se eu sei que a velocidade dele é de 80 km por hora e eu sei que o deslocamento é de 60 km, automaticamente, gente, o que nós conseguimos calcular? Quanto tempo ele gasta desse ponto de 240 até o ponto 300 nessa rodovia. Tudo bem? Então, nós vamos, de posse desses dados, calcular o tempo pela equação da velocidade. Tudo bem? Muito bom. Vamos lá, passo a passo aqui. A velocidade, ó, o deslocamento está em quilômetro, a velocidade quilômetro por hora. Posso utilizar esses valores nessas unidades. O tempo que eu vou calcular aqui, ele vai sair em horas, tá bom? Então vamos lá. Velocidade é igual a 80, igual. Deslocamento é igual a 60, ΔT é o que nós iremos calcular. Coloco o denominador 1 e nós fazemos uma multiplicação cruzada. Bem tranquila, bem sossegada, tá bom? Vou puxar para cá. Nós temos que 80 vezes ΔT dá 80 vezes ΔT, igual 1 vezes 60, 60. Isolando o ΔT, teremos 60 dividido por 80. Podemos simplificar o zero. ΔT é igual, dividindo 6 por 8, teremos 0,75. 0,75 horas. Tá, gente. Agora aqui é a moral da história. Nós iremos converter aqui, então vamos para numerar, para ficar bem tranquilo. Vamos aqui ao primeiro cálculo e ao segundo cálculo. Observe que eu gosto sempre de deixar os cálculos bem organizados, para que vocês possam entender o que nós estamos fazendo. Tem exercício que a gente pega que o aluno faz tudo misturado, na prova, por exemplo, faz tudo misturado, a gente não sabe onde começa e onde termina. É muito importante que a gente faça a organização, tá? Você pode observar que todos os exercícios eu faço bem organizado. É bom você, então, já aprender, já obter essa habilidade de fazer essa separação, ok? Muito bom. Vamos lá. Vamos converter 0,75 horas para minutos, porque isso aqui é menos de uma hora, tá bom? Então vamos lá. Uma hora tem 60 minutos. 0,75 hora vai ter ΔT em minutos. Tudo bem? Muito bom. Multiplicando cruzado, nós teremos 1 vezes ΔT igual 0,75 vezes 60. Olha, gente, 45 minutos.
Tudo bem? 45 minutos. Vamos colocar aqui, eu vou fazer o cálculo 3 deste ladinho do 2, tá? Então vamos aqui. Cálculo 3. Bom, se ele passa, ó, a 7 horas e 30 minutos no ponto da marcação 240 da rodovia, e se ele gasta 45 minutos de percurso, tudo bem? Qual será o tempo de chegada dele? É o que o exercício quer. Qual será o tempo de chegada dele? Aí você vê. Galera, vamos lá no relógio. 8h30 às 7h30 para 45 minutos dá o quê? 7h30 a 8 deu meia hora, faltam 15 minutos. Meia hora mais 15 minutos, 8 horas mais 15 minutos, ele chega às 8 horas e 15 minutos. Gente, exercício extremamente simples e conceitual e prático. Portanto, a 8 horas e 15 minutos, ele exatamente chega ao seu destino. Então, vamos pegar aqui e marcar letra E, 8 horas e 15 minutos. Tá bom? Bacana? Lembrando, nas fotos eu quero ver os desenhos, tá? Os esqueminhas. Eu sei que o desenho de vocês não vai ficar tão bom quanto o meu, mas o importante é vocês tentarem, tá bom? E os cálculos, eu quero ver os cálculos separados, tá? Ó, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. Não tem problema fazer do lado, igual eu fiz o 2 e o 3. Mas é importante mostrar uma separação, mostrar o que você está chamando de 2, o que você está chamando de 3. Certinho? Beleza. Vamos lá. A questão 5, última questãozinha da prova. Um trem viaja durante 2 horas a 50 km por hora, depois passa a viajar 60 km por hora durante 1 hora e 30 minutos. E finalmente passa a viajar a 80 km por hora durante 0,5 horas. Determine a sua velocidade média neste trajeto. Gente, aquilo não é de velocidade média, de V1 vezes V2 sobre V1 mais V2, não, tá? Temos 3 momentos, ó. Então eu vou colocar aqui bem prático para vocês entenderem, ó. Momento 1. O que nós temos no momento 1? Eu tenho que ele tem um tempo de percurso de 2 horas, dotado de uma velocidade média de 50 km por hora. Beleza? Nós temos um momento 2, em que ele passa a viajar a uma velocidade média de 60 km por hora durante 1 hora e 30 minutos. Tá bom? E o momento 3, gente, física é assim. Se você fizer tudo organizado, é um pé na roda para você, é uma mão na roda para você conseguir fazer a questão, tá? O exercício diz que no terceiro momento ele viaja a 80 km por hora durante meia hora, 0,5 horas são meia hora, 30 minutos, tá? Eu já vou colocar 30 minutos aqui. E a pergunta do exercício é: determine a velocidade média no trajeto. Então a pergunta é: qual é a velocidade média no trajeto? No trajeto. Trajeto com J, professor. No trajeto. Tudo bem? Tá. Gente, nós temos um macetezinho aqui para fazer. Veja que eu coloquei bem organizado. ΔT, velocidade, ΔT, velocidade, ΔT, velocidade. Tudo bem? Bom, certinho. O que nós temos aqui? Ó? Se eu tenho em cada momento a variação do tempo e a velocidade, eu consigo descobrir o espaço. O espaço no primeiro momento, o espaço no segundo momento e o espaço no terceiro momento. Gente, sem fazer cálculo.
Apenas uma análise bem rápida. Vamos lá. Se ele viaja por 2 horas a 50 km por hora, então em 1 hora ele viaja 50 km. Quantos quilômetros ele vai viajar em 2 horas, então? 100 quilômetros. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Se ele viaja em 1 hora 50 quilômetros, 2 horas ele viajará 100 quilômetros. Tá? Uma análise rápida, sem nenhuma necessidade de cálculo. Beleza. No momento 2, ΔS2, vamos lá. Ele viaja a 60 km por hora durante 1 hora e meia. Então veja bem, pessoal. Se ele viaja 1 hora, ele desloca 60 quilômetros. Ele viajou mais meia hora. Então, meia hora a mais, ele vai viajar o quê? 30 quilômetros, tá? Então, em 1 hora, ele viajou 60. Em meia hora, ele viajou mais 30. Logo, no segundo momento, ele tem um deslocamento total de 90 quilômetros. Tudo bem? Beleza. Exercício prático aí, muito fantástico. E agora vamos ao terceiro momento. A velocidade média no terceiro momento é de 80 km por hora. Se ele viajar durante 1 hora, ele deslocará 80 km. Só que ele viajou meia hora, ele viajou 30 minutos. Qual foi a distância percorrida? 40 quilômetros. Tudo bem? Certo. Ó, professor, estou conseguindo compreender. Parabéns. Tá bom? Então aqui eu vou ir para o preto. Vamos lá. Velocidade média total, que eu vou chamar, que é do trecho, vai ser o deslocamento total sobre o tempo total. Gente, lembrando que T é minúsculo do tempo, tá? Então vamos lá. Qual foi o deslocamento total? Gente, o deslocamento total é a somatória, ΔS1, ΔS2, ΔS3. Então eu vou fazer o cálculo aqui, a equação bem bacana para ficar bem bonito no caderno de vocês. Foi a variação do espaço no primeiro percurso, mais a variação do espaço no segundo percurso, mais a variação do espaço no terceiro percurso. Dividido pelo tempo total. Tudo bem? Então vamos lá. Qual foi o deslocamento no primeiro percurso? 100 km, mais o deslocamento no segundo percurso, 90 km, mais 40 km no terceiro percurso. Isso dividido por quanto tempo? Tempo total. 2 horas no primeiro momento, mais 1 hora e meia, já dão 3 horas e meia. Mais meia hora, são 4 horas de viagem. Portanto, a velocidade média total vai ser o quê? Gente, somando as distâncias, 100 mais 90, 190. 190 mais 40, 230. Então, nós temos um valor da distância total de 230 km, dividido em 4 horas, nós chegaremos a um valor de 57,5 km por hora. Olha que exercício simples, fácil de fazer, claro. Nós temos os macetezinhos aí, nós chegamos nesta resposta, 57,5 km por hora. O exercício não pediu em outra unidade, em metros por segundo, por exemplo, e aí nós chegamos à letra D, de Deus, 57,5 km por hora. Tá legal? Pessoal, finalizamos a nossa aula, finalizamos aqui a correção dos exercícios, voltando aqui nas instruções, só para que não haja dúvida. Assistir a videoaula, professor, certo? Agora eu vou voltar no vídeo e vou copiar todos os enunciados e os cálculos dos exercícios. Terminei tudo, fotografo e mando as fotos no grupo Física até às 22 horas de hoje. Tá bom, gente? Dúvidas, estou à disposição. Forte abraço. Tchau, tchau.